Boa noite, a paz do Senhor a todos. Temos alguns irmãos que chegaram depois. Irmãos, abra sua Bíblia para a nossa meditação nesta noite, na carta de Tiago, no capítulo de número 4. Tiago, no capítulo de número 4. Nós vamos fazer a leitura. Samuel, projeta para nós aí, Tiago, capítulo 4, que nós temos aqui hoje, graças a Deus, um maior número de irmãos participando. Samuel vai projetar para nós aí. Mas você pode manter sua Bíblia aberta, tá? Tem Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 13 a 17. Tiago, capítulo 4, versos 13 a 17. Vamos ler todos juntos, aqui, todos em uma só voz, são 5 versos. Diz assim, todos juntos: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Oremos mais uma vez. Obrigado, Deus, pela tua palavra, preservada ao longo da história, e hoje nós temos a oportunidade, o prazer de ler. Fale aos nossos corações neste momento, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Falar, se Deus quiser, não é falta de fé. Por quê? Todo final de ano, nós fazemos as nossas resoluções, os nossos planejamentos para o ano seguinte. E falar em planejamento, a gente sempre fala, né? Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Mas antes, o que deu certo para você neste ano, 2025? O que deu certo? Alguma coisa que você planejou no ano passado para este ano deu certo? Alguma coisa, além de dar certo, superou as suas expectativas? Foi além do que você imaginava? Ou, infelizmente, o que deu errado? O que aconteceu na sua vida neste ano que te deixou frustrado, desanimado? Neste ano, você teve mais motivo para chorar ou mais motivo para sorrir? Na sua vida este ano, alegrias e proporções, se você fosse colocar numa balança, alegrias e proporções estariam na mesma medida, na mesma quantidade, ou a alegria está mais, ou tristeza estaria mais nessa balança da sua vida? Irmãos, sejam quais forem as marcas que este ano de 2025 deixou na sua vida, ou está deixando, o fato é que você chegou até o fim de mais um ano. Esse é o fato. E mesmo que as coisas não tenham saído como planejado, com certeza as suas esperanças estão sendo renovadas para este ano. Com certeza está sendo renovado. Tanto que nós podemos dizer, relembrar aquele verso que nós falamos no início de Samuel, né? Ebenezer. O que significa Ebenezer? Mais forte. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mesmo que tudo possa ter saído fora do controle neste ano que está terminando. Porém, como eu já disse, todo final de ano nós somos levados a fazer planos,
Todo final de ano nós somos levados a pensar no ano seguinte. Eu estou pensando no ano seguinte. Não só projetos familiares, mas com relação à vida da própria igreja. Nós podemos fazer planos? Sim. Irmãos, nós podemos fazer planos. A palavra de Deus, ela nos incentiva a fazer planos. Provérbios 16:1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos. Não é proibido planejar a nossa vida. Isso não é falta de fé. O próprio Senhor Jesus, uma determinada vez, ele diz assim: se você quer construir uma torre, você primeiro vai se assentar, você primeiro vai calcular as despesas para ver se você consegue começar e concluir essa obra, porque senão as pessoas vão passar e falar assim: olha, ele começou e não levou até o final. Isso é planejamento. O Senhor Jesus falou isso. Então nós podemos e devemos planejar as nossas vidas. Quando nós olhamos para esse texto que nós lemos de Tiago aqui, irmãos, está falando de planos. Mas reparem, nos versos que nós lemos, não tem a palavra plano, em momento nenhum. Mas a ideia do texto é sobre plano, é sobre futuro. E ele está falando. Mas para que nós possamos entender qual é o objetivo de Tiago, eu quero trazer um pouquinho do contexto, de Tiago. Tiago escreveu depois que Jesus Cristo já tinha sido morto, ressuscitado e voltado aos céus. Esse Tiago, ele é o meio-irmão de Jesus. Não é o Tiago apóstolo, aquele do irmão de João, porque aquele lá foi morto por Herodes, a espada. Esse aqui é o meio-irmão de Jesus, que veio se converter depois da ressurreição de Jesus. E ele se torna um grande líder da igreja de Jerusalém. Ele escreve para a chamada 12 tribos da dispersão. O que era a dispersão? Quando começou a perseguição, a igreja se espalhou, fugiu. Não para deixar de ser igreja, mas fugindo para preservar a vida, mas onde eles iam, eles continuavam como igreja. Então Tiago escreve para eles, que estão espalhados por todo o Império Romano. E Tiago, ele não escreve nada de questões doutrinárias, como, por exemplo, batismo, eleição, falar ou não em línguas. Tiago não escreve nada disso. Tiago escreve de assuntos práticos, de assuntos do dia a dia. Tiago vai falar assim, ele começa falando, olha, não deve fazer acepção de pessoas. Em nenhum texto das Escrituras, você vai encontrar algum verso que fala assim, fulano de tal, ele era branco, ou fulano de tal, ele era negro. Não, a Bíblia fala que Deus chamou de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Ele não faz acepção de pessoas, então nós também não podemos fazer acepção de pessoas. E Tiago escreve aqui porque a igreja estava sendo influenciado, ou estava tratando com diferença os seus membros. Os ricos estavam sendo bem tratados, ao ponto que o Tiago falou assim, chega uma pessoa bem vestida no meio de vocês colocam na frente, e um que chega andrajoso, é a palavra que ele usa, um mendigo, você fala, senta lá atrás, se não tiver lugar, você senta no chão mesmo. É desse jeito que o Tiago coloca. Só que esses ricos, eles maltratavam os outros. Eles levavam os outros nos tribunais. E mesmo assim, eles eram paparicados. Por isso que Tiago está falando, não se deve fazer acepção de pessoas. Tiago vai falar também sobre a origem do pecado. Ele fala que o pecado surge no nosso coração. Cada um é tentado não pelo diabo, cada um é tentado não pelo mundo, cada um é tentado não pelas outras pessoas, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. E a cobiça gera o pecado. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Tanto que mais para frente, ele vai falar que o motivo de existir guerras, de existir contendas, são desejos egoístas. Tanto que ele fala assim, você pede e não recebe porque você pede mal, para esbanjar no seu prazer. Porque é algo egoísta. E assim por diante. Esse é o contexto de Tiago. Mas nessa parte que nós lemos, Tiago parece que está direcionando a sua mensagem de uma forma específica exatamente para aqueles mais ricos ou para aqueles que tinham planos de fazer as suas vendas, os seus negócios. E Tiago está falando com eles, olha, vocês estão tão preocupados com lucros, com riquezas,
Vocês estão planejando tudo, vocês planejam as suas viagens, vocês planejam os seus negócios, mas vocês estão esquecendo de algo muito importante. E é isso que eu quero trazer para os irmãos nesta noite. Nós, como crente, o nosso planejamento, não só para o próximo ano, mas por toda a nossa vida, enquanto o Senhor nos der vida, o nosso planejamento, ele deve ser feito sob a direção de Deus. Quero compartilhar 5 ideias aqui. Primeiro que Tiago vai falar do planejamento sem Deus. Depois Tiago vai falar de um planejamento limitado. Terceiro, um planejamento orientado. Depois ele vai revelar um planejamento oculto. E por fim, um planejamento compartilhado. Volte a sua atenção aí na sua Bíblia para o verso 13 do capítulo 4 de Tiago. O primeiro planejamento, a primeira parte, é o planejamento sem Deus. Tiago chama a atenção daqueles que planejam as suas vidas, mas se esquecem de Deus. Olha o que diz o verso 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Irmãos, o fato é que nenhum de nós pode ser culpado por pensar em comer bem. Nenhum de nós pode ser culpado por pensar em beber bem, né? Um suco, uma água, um refrigerante. Nenhum de nós pode ser culpado em pensar em vestir bem, em ter a melhor roupa. Não tem nada de errado nisso. Em ter os nossos relacionamentos, constituir família. Essa é uma situação que, na verdade, existe desde o início. Desde o início existe essa situação. O homem sempre pensou nisso, e na verdade ele foi criado por Deus para isso. Tanto que em Mateus, no capítulo 24, Jesus vai dizer assim, porque assim como foi nos dias de Noé, então como era o dia de Noé? Os homens eram maus, e essa maldade subiu até Deus, e Deus falou, olha, Noé, eu vou acabar com esse povo, vou preservar você e sua família. Mas enquanto isso acontecia, ou melhor, enquanto o dilúvio não chegava, a Bíblia diz que os homens viviam normalmente as suas vidas. Normalmente, até que um dia veio o dilúvio. Na vida dos contemporâneos de Noé não havia lugar para Deus. Esse é o ponto que Tiago está chamando a atenção para a igreja. Essas pessoas vivem como se Deus não existisse. Hoje ou amanhã nós vamos fazer isso, nós vamos viajar para a cidade tal, eu vou lá e vou negociar e vou ter lucro. Mas em momento nenhum considerou Deus nessa equação, nesse planejamento. Temos aqui então, irmãos, exemplo de pessoas que fazem todo o seu planejamento sem pensar em Deus. Elas ignoram a presença ou a existência de Deus. E ignorar, irmãos, a presença e a existência de Deus é a arrogância do homem. Ignorar Deus nos nossos planos é um pecado. É um pecado que é uma ofensa das mais comuns e que muitas das vezes nós cometemos. E muitas das vezes o crente comete. Faz os seus planos e esquece de consultar o próprio Deus. Tiago, então, está usando esses homens aqui para a igreja como exemplo, mostrando para eles a falta de consideração deles para com Deus. Para eles, o dinheiro é muito mais importante do que servir ao Senhor. Para eles, o que importa é ter lucro. Para eles, o que importa é ter uma vida profissional bem-sucedida. E Deus, quando estiver tempo? Jesus contou a parábola, ou em um determinado momento alguém chegou para Jesus e falou assim, mestre, ordena meu irmão repartir comigo a herança dele. A herança. Jesus, quem constituiu juiz e partidor? Tem juiz no meio de vocês, procura para ele resolver essa causa. Jesus aproveita para contar uma parábola. Determinado homem, olhando para o seu campo, estava produzindo muito. Ele falou assim, agora o que eu vou fazer? Meu celeiro é pequeno, eu não tenho onde guardar tudo isso. Eu vou destruir ele, os celeiros, vou construir maiores, e vou colocar todo o meu bem ali, e vou dizer para minha alma assim, olha,
Você pode comer à vontade, pode se regalar à vontade. Você tem fartura para longos anos. Mas Deus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que faz os seus planos e não coloca Deus nos seus planos. Ele é considerado pela palavra de Deus como um louco. Por quê? Esse é o segundo ponto do planejamento que Tiago fala. Verso 14. Diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O planejamento limitado. Por que limitado? Tiago está trazendo a memória daqueles que planejam sem Deus o seguinte: olha, a vida ela é frágil. A vida de vocês são frágeis. É um fio que a qualquer momento pode se partir. Qual o propósito da nossa vida? Para que nós existimos? Salomão, tanto em Eclesiastes quanto em Provérbios, ele menciona várias vezes que a vida ela é breve. Ele fala várias vezes que tudo isso é vaidade. Nós passamos. Mas o próprio Salomão traz a resposta, e nós lemos o verso, quando ele fala assim: o sentido da vida é temer a Deus e guardar os mandamentos dele, porque este é o nosso dever. O dever de todo homem é temer a Deus. Temer é um respeito consciente, não é medo. Ah, eu tenho medo de Deus, não. É uma obediência por saber quem é Deus. Qual o fim principal do homem? Já falamos. Glorificar a Deus. O fim que nós estamos falando é finalidade, né? Para que o homem foi criado. Salomão, ele traz o seguinte conselho lá no Provérbio 27:1. Não te glories no dia de amanhã. Não fique se gloriando: amanhã eu vou conseguir isso, amanhã eu vou sair vitorioso, amanhã os meus planos vão ser realizados. Vai com calma. Sabe por quê, Salomão fala? Porque você não sabe o que trará a luz. Por mais que você pense que as coisas podem ser realizadas amanhã, você não sabe o que vai acontecer assim que o sol nascer, clarear, iluminar o dia. Tudo isso porque a nossa vida, ela é frágil. Tiago está dizendo para esses mercadores: vocês não se preocupam com o real sentido da vida, tanto que vocês não estão levando em consideração que a vida de vocês é frágil, vocês não sabem quanto tempo a vida de vocês vai durar. E com certeza esses homens aqui negligenciavam o conselho de Salomão, conheciam. Tiago, irmãos, a Bíblia ela é escrita para a igreja, ela não é escrita para a pessoa lá fora no mundo. Então Tiago está falando para a igreja. E eles provavelmente conheciam os conselhos de Salomão. E eles então desprezavam esse conselho. Eles falavam sobre o futuro com absoluta certeza, mesmo sabendo que eles não tinham controle sobre o futuro. Tiago compara a vida humana como uma neblina que rapidamente aparece e desaparece. O que é uma neblina? Neblina nada mais é do que um vapor de água, que à medida que o sol vai aparecendo com mais força, ela vai sumindo, evaporando. Ela é frágil e ela é passageira. É isso que o Tiago está falando. A vida é assim. Mas, irmãos, não é só Tiago. O profeta Oséias, no capítulo 13, verso 3, diz: por isso serão como a nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira, ou seja, da beirada do telhado, se você lançou, o vento levou para longe, como fumaça que sai pela janela. A casa está cheia de fumaça, abre a janela para ventilar, né? Essa é a vida que o profeta Oséias está falando. Davi, o salmista Davi, no Salmo 39, ele disse: com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão ele se inquieta, ele fica agitado à toa. Ele amontoa tesouro e nem sabe que os levará. Ele fica preocupado em ajuntar riqueza, e de repente ele nem utiliza dessa riqueza e nem sabe para quem essa riqueza vai ficar. Um outro salmista, no Salmo 102, que não aparece o autor, diz assim:
porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem. Moisés, que também é salmista, né? Ele escreveu o Salmo 90, ele diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor, 80. E neste caso, o melhor deles é o quê? Canseira e enfado. Tudo passa rapidamente, e nós, voamos, diz Moisés. O tempo da vida humana, ela é limitada, e é limitada por Deus. E esses homens estavam fazendo os seus planos, mas esquecendo que o planejamento deles era limitado por algo tão importante. Não sei quanto tempo eu vou viver. Que nos leva para o verso 15, a terceira parte. Tiago não está só apresentando o problema. Olha o verso 15. A água fica bem quente, viu? Verso 15 diz assim: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Irmãos, mais uma vez, Tiago não está proibindo ou desanimando ninguém de fazer planos. Ele não está fazendo isso. Ele não está proibindo ninguém de pensar no futuro. Mas ele quer que esse futuro seja pensado da maneira correta. Tanto que ele agora vai trazer essa orientação. Ele vai mostrar como devem ser os nossos planos. Ele vai mostrar como devem ser as nossas ações. Ele vai mostrar como nós devemos realizar tudo aquilo que nós pensamos, né, para a nossa vida, para a nossa família. Então, Tiago, depois de ele falar no verso 13 da brevidade e da fragilidade da vida, ele agora vai voltar ao assunto do plano. E fala assim: vocês estão ignorando a Deus. Mas antes de começar um plano, vocês deveriam falar assim: se o Senhor quiser, nós vamos viver e vamos fazer isso. O que eles falavam? Hoje ou amanhã vamos viajar e vamos fazer os nossos negócios, vamos ter lucro. A prova de que Tiago não está proibindo o planejamento é que ele está orientando como deve ser o planejamento. No Salmo 139, tem uma pergunta assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? É claro que tem mais perguntas. O Salmo 139, ele fala de Deus como onipotente e onipresente, onisciente. O salmista diz: se eu pego a minha cama e faço o mais profundo abismo, lá está o Senhor. Se eu tomo as asas da alvorada e me detiro no corpo da terra, ainda lá tua mão me haverá de guiar. Por isso que Tiago está falando: quando você for fazer o seu plano, primeiro fale: se o Senhor quiser, eu vou viver para realizar os meus planos. Salomão, mais uma vez, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Então não tem como querer que um plano nosso seja abençoado por Deus, se Deus não for parte desse plano, se Deus não for a base desse plano, se Deus não estiver no meio desse plano, se Deus não envolver completamente este plano. Mas, irmãos, eu falei no início que falar que é falta de... que falar se Deus quiser não é falta de fé. Sabe por quê? Porque eu creio que muitos irmãos já escutaram isso, né? Principalmente quando está enfermo e fala assim: se Deus quiser eu vou melhorar. Alguém fala: não, se Deus quiser não, Ele quer. Eu já escutei isso várias vezes. Se Deus quiser, não, Deus quer. Mas isso, irmãos, é que nós chamamos de clichê. O meio evangélico está cheio de clichês. E nós temos que tomar cuidado com isso. Fiz uma bagunça aqui. Coloca para mim. Obrigado, Rui. Pode deixar. Melhorou bastante. Por exemplo, eu já ouvi dizer, alguém fala assim: o melhor de Deus está por vir. Bonito, né? Mas é uma mentira. Porque o melhor de Deus já veio. É quem? O próprio Deus. Por mais que a intenção seja boa,
Não é uma verdade, é um clichê no meio evangélico. Clichê é aquelas coisas que a pessoa repete, né? E que às vezes nós vamos tomando como certo, são verdades que não são verdades, mas são acostumadas, nós vamos repetindo. E no meio evangélico as pessoas costumam fazer muito isso. Um outro clichê que eu já escutei, que estava pesquisando assim, olha, se você tiver fé, você vai mover a mão de Deus. Outra mentira. Irmãos, eu não estou aqui descartando a importância da fé, não é isso. Eu estou falando que as pessoas colocam assim, se você tiver fé, Deus vai agir na sua vida. É condicionando o agir de Deus. É como se Deus estivesse parado, esperando. Eu estou querendo fazer o que Ele quer, mas Ele não tem fé. Deus não depende de nós, embora Ele use a nossa fé. Em muitos casos na Bíblia, nós pregamos aqui alguns casos de cura, que a própria pessoa que estava doente não tinha fé da pessoa. Por exemplo, o centurião, quando ele manda e vai até Jesus e fala assim, basta uma palavra para curar o meu servo. Não foi a fé do servo. Né? Aquele paralítico levado pelos 4 amigos, Jesus olhou a fé de quem? Dos 4 amigos, não a do que estava doente. A fé ela é importante. O que eu estou falando é que nós não podemos condicionar Deus. Tanto que Paulo, em aos Efésios, vai dizer, olha, Ele vos deu vida, estando vós mortos, vosso delito e pecado. Se Deus, para agir na minha vida, Ele depender da minha fé, então esse texto de Paulo estaria errado. Outra coisa, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Outra mentira. Sabe por quê? O Salmo 127 diz assim, inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem, enquanto descansam no Senhor. Então não adianta trabalhar de sol a sol, não adianta passar final de semana trabalhando, não adianta sacrificar a família por causa do trabalho, se o Senhor não abençoar. E aí, finalmente, né, em uma determinada situação, me permito contar um exemplo, de uma parente doente, uma outra parente chegou e vim conversando, e eu falei exatamente, se Deus quiser, já vai sair dessa. Essa outra parente chegou e falou, Deus quiser não, Deus quer. Mas essa minha tia, pouco depois, acabou falecendo, né? Deus quer? Entendeu, meus irmãos? Então, nós não podemos condicionar a Deus. Pelo contrário, nós é que temos que viver de acordo com as condições que Deus coloca para nós. Então, quando eu falo, se Deus quiser, não é falta de fé para a minha vida. É sinal de dependência. Se Deus quiser, eu vou realizar os meus planos para 2026. É isso que Tiago está falando. Tudo depende da vontade de Deus. Então, é realmente se Deus quiser. Agora, por outro lado, também, nós não podemos ir para o extremo, né? Como é que você está? Eu estou do jeito que Deus quer. A pessoa está na vida afundada no pecado, a pessoa está dependente de bebida alcoólica, dependente de cigarro, de drogas, e fala assim, eu estou do jeito que Deus quer. Nem um extremo e nem outro. Deus quer a pessoa daquele jeito. A família está sendo isso, mas não, nós estamos bem. Nós somos do jeito que Deus quer. O que o Tiago quer dizer para nós aqui é que todos os nossos planos dependem da aprovação de Deus. E nós devemos colocar na presença dele. Não é só o Tiago que fala isso. Atos 18, 21. Lucas escreveu assim, mas despedidos, disse, Paulo falando, né? Se Deus quiser, voltarei para vós outros. Paulo escreveu aos Coríntios, ele falou assim em sua primeira carta, capítulo 4, verso 19. Em breve irei visitá-los, se o Senhor quiser. Também aos 1 Coríntios, mais uma vez, ele fala assim, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Aos Filipenses, Paulo falou assim, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo,
o mais breve possível, a fim de que eu me sinta também animado, tendo conhecimento da vossa situação. E mais uma vez, aos Filipenses, Paulo escreveu: estou persuadido no Senhor que também eu mesmo brevemente irei. E por fim, o autor aos Hebreus diz assim: se Deus permitir, nós faremos isso. Ao invés de fazer a nossa vida sem a presença, os nossos planos sem a presença de Deus, nós devemos ser aqueles filhos obedientes que procuram a orientação do Pai, desse Pai que é protetor, desse Pai que é provedor, do nosso Pai Celestial. Todo crente deve ver de modo tal que ele procure sempre a orientação de Deus. Nas coisas mínimas. Nas coisas mínimas, porque quando nós deixamos de buscar a orientação de Deus nas coisas mínimas, vem uma outra coisa e nós vamos começando a acostumar a não buscar a orientação de Deus. Verso 16. Um planejamento oculto. Olha o que diz o verso 16. Tiago diz assim: agora, entretanto, vos jactais da vossa arrogante pretensão. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Agora vocês estão orgulhosos da sua arrogância. Tiago está falando aqui, está revelando o que tem realmente no coração daqueles homens. Tiago está mostrando que o planejamento deles, sem Deus, está mostrando realmente o que tem no coração deles. No verso 6, este mesmo capítulo de Tiago escreveu assim: Deus dá maior graça ao humilde. Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao arrogante. Interessante que Salomão também falou exatamente isso, né? Ele fala assim, Salomão, que Deus escarnece dos arrogantes, mas dá sua graça aos humildes. Sabe por que isso, irmão? Porque tanto lá no Velho Testamento, Salomão fala de coisas práticas da vida, Tiago no Novo Testamento fala de coisas práticas da vida. É como se Tiago tivesse como livro do Velho Testamento preferido Salomão. Então ele está de maneira indireta repetindo os ensinamentos de Salomão. Salomão fala intensamente da busca do homem por felicidade, prazer, sucesso. Só que toda vez que o homem alcança um sucesso, ele quer mais um sucesso, ele quer mais outro sucesso, isso porque ele está fazendo o seu planejamento sem Deus. Junto com a prosperidade no planejamento sem Deus, vem o orgulho, a autossuficiência. Olha o que eu consegui. Lembram de Nabucodonosor? Ele chega na sacada do seu palácio e olha aquele reino, isso tudo aqui eu consegui por minha própria força. Até que Daniel fala com ele: olha, daqui a um ano você vai morar entre os animais, porque você não rendeu glória a Deus. Você pensa que você conquistou tudo isso por sua força. Ele vive durante 7 anos no meio dos animais, até que ele recupera a sua consciência e exalta o Deus dos céus. No Novo Testamento, um outro personagem bíblico não deu glória a Deus, só que nesse caso ele morreu, né? Herodes morreu com medo de bicho por não ter glorificado a Deus, por causa da sua arrogância, do seu orgulho. Como não poderia deixar de ser, você sente orgulho dentro de si ao planejar o futuro com tamanha segurança. Esse tipo de orgulho nada tem de bom. Quando o nosso planejamento é feito sem a orientação divina. A jactância humana ou a arrogância humana não vale nada, pois dá glória ao homem, não a Deus. Ela faz o homem vangloriar-se de suas realizações. E isso é totalmente inaceitável diante de Deus. A experiência pessoal pode levar o homem ao orgulho, mas a experiência pessoal também não pode ser desprezada. Paulo falou assim, uma determinada vez, olha, ele conhece um homem que foi levado ao terceiro céu. Na verdade, ele está falando dele. Depois ele fala assim: para que eu não me engrandecesse, para que eu não ficasse arrogante com as grandezas das revelações, foi me colocado um espinho na carne. Aí ele fala: tanto que eu tenho
Alegria, prazer na fraqueza, porque é na fraqueza que vai repousar o poder de Cristo sobre a minha vida. Neste ponto, Tiago está revelando que o coração daqueles homens, na verdade, estava mostrando algo, tinha algo escondido, era o seu orgulho. Eu não preciso de Deus, não preciso dele. Último ponto, verso 17, diz assim: portanto, todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago fala, não faça o seu planejamento sem Deus. Ele orienta como deve ser o seu planejamento. E ele dá uma utilidade para o planejamento, que é um planejamento compartilhado. Tiago mostra que todo o nosso planejamento tem que pensar no bem do próximo. Olha só, né? O meu planejamento não pode ser egoísta. O meu planejamento ele tem que envolver o próximo. Tiago termina essa parte da sua casa com um provérbio que talvez fosse comum naquela época, né? Ele fala assim, olha, você tem que pensar sim no próximo. Lembra que determinada vez chegaram para Jesus e perguntaram assim, qual é o maior dos mandamentos? Jesus então resumiu o mandamento em 2, né? O segundo era o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, o interessante é que Tiago não está falando mais para aqueles homens. Tiago está falando para o restante da igreja. Não adianta só olhar eles. E você sabe que tem que fazer o bem. Estão fazendo o bem? Ok. Se não estão fazendo o bem, vocês estão pecando. Irmãos, o pecado aqui é um pecado da omissão. Não é um pecado de não saber. Você sabe que tem que fazer e não faz, você está pecando. E Tiago está falando isso aqui em conexão com o que ele falou anteriormente. Você pede e não recebe porque você está pedindo mal, de forma egoísta. O ser humano, ele repete o pecado da omissão quando ele não pratica o bem, quando ele sabe que tem que fazer o bem. Jesus deixou claro esse pecado em 3 momentos. Na parábola do bom samaritano, o que foi? Um homem foi atacado por assaltantes, deixado como um morto na beira da estrada. Passou um levita, olha, alguém que assistia no templo, responsável por organizar. Se fosse aqui hoje, se existisse levita, eles que teriam preparado as mesas. Ele passa, vê aquele homem ferido, ele passa de longe, porque ele pensava assim, se ele está ali é porque ele mereceu. Veio um fariseu, um conhecedor da lei, e a mesma coisa, se está ali machucado é porque ele mereceu. Vem então um samaritano que era desprezado pelos judeus e socorre aquele homem. Aqueles 2 anteriores sabiam que deveriam ajudar, mas não ajudaram. Omissão, pecado. Jesus conta outra parábola que é do rico e do Lázaro. Quando os 2 morrem, o Lázaro vai para a companhia de Abraão e o rico está sofrendo em tormentas no inferno. E ele quer desesperadamente que alguém avise seus familiares. Ele olha e vê Lázaro ao redor, ou junto com Abraão. E Abraão fala para ele, olha, tem um grande abismo. E lá na terra você teve tudo. Provavelmente aquele homem estava na porta daquele rico e nunca teve algum tipo de assistência. Mateus capítulo 25, Jesus vai falar do juízo final e fala assim, para algum grupo ele vai falar, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, porque eu tive fome, não deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, estava enfermo e não me visitaste. Tiago se dirige a essas pessoas que sabem que devem fazer o bem. Ele não está falando para pessoas que cometem o pecado da ignorância, que às vezes nós erramos por não ter conhecimento. Aqui ele está falando para aqueles que tinham conhecimento. Pecado, irmãos, é a transgressão da lei de Deus. E a lei de Deus manda que nós amemos ao próximo como a nós mesmos. Mas o que isso tem a ver com planos? Todos os nossos planos precisam ser medidos em suas prováveis consequências. O que eu estou planejando para o próximo ano? Quais são as consequências? E essas consequências, elas vão atingir as pessoas no meu relacionamento de uma forma boa ou de uma forma ruim?
Precisamos fazer a seguinte pergunta: o que irá acontecer com o meu próximo se meus planos derem certo? Creio que já deve ter acontecido ali o sorteio da Mega da Virada, né? Dizem que este ano é R$ 1 bilhão. Então não é um milionário, não, vai ser um bilionário. E muitas pessoas falam assim: se eu ganhar, eu vou sumir no mundo, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, que todos os nossos planos, eles devem sim pensar no próximo. Eu sou abençoado por Deus para poder abençoar. Tiago, irmãos, não está mudando de assunto. Ele está reforçando, como eu já disse, o que ele disse anteriormente, nos versos 1 a 3, aí do capítulo 4. Tiago está concluindo o assunto tratado neste capítulo, onde ele começa falando de desejo egoísta, das suas consequências, e termina falando que negligenciar o próximo nos nossos planos é equivalente a ignorar a Deus. E, portanto, é pecado. Afinal de contas, Jesus não resumiu os mandamentos em 2? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? Então, se eu consultei a Deus, mas eu ignoro o próximo, eu estou pecando do mesmo jeito. Concluindo, todos nós, irmãos, precisamos sonhar. E devemos sonhar. Se você não tem sonhado com a vida melhor, precisa sonhar. É preocupante aquela pessoa que fala assim: eu não tenho mais sonho nenhum. Se você em algum momento ouvir alguém falando isso com você, preste atenção nessa pessoa. Porque não importa a situação, a pior que seja, todos nós temos que ter um sonho de um dia melhorar na vida. E assim nós vamos planejar as nossas vidas. Mas nós devemos fazer isso sob a orientação de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer exatamente isso. Lá no Velho Testamento, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, eles viraram para o profeta e falaram assim: o que nós vamos fazer lá no cativeiro? Olha a resposta de Deus para eles: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a marido, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuai, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Olha, esse é o mandado de Deus para aquele povo que está sendo levado como escravo. O que nós vamos fazer lá? Vocês vão continuar vivendo. Vocês vão planejar a vida de vocês do mesmo jeito. Tanto que muitos foram bem-sucedidos. Daniel, seus amigos, né? Mais para frente até a própria Esther, entre outros. O fato, irmãos, é que todos os nossos planos, eles precisam estar sob a vontade de Deus. Pois é Ele quem dá a resposta final. É Ele quem dirige os nossos passos. Então, quando você fazendo os seus planos, você fala assim: se Deus quiser, isso vai acontecer. Porque tudo depende dele. Tiago conclui, lembrando aos crentes, especialmente aqueles negociantes, que eles devem confiar em Deus e não no lucro financeiro. Jesus falou, né? Ou melhor, a palavra de Deus nos fala que lá no céu, o nosso tesouro, nem o ladrão vai roubar, nem a traça vai corroer. Aqui, pode acontecer de um ladrão roubar algo valioso para nós, de algo valioso se perder seu valor, né? Tenho 49 anos e lembro de alguns planos econômicos aí que fizeram pessoas perderem dinheiro, pessoas guardavam seus dinheiros e de repente veio um plano e acabou com eles, acabou com os sonhos. Mas muitos sofreram porque estavam com seus sonhos ali, seus planos ali, não em Deus. Quero concluir com o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, verso 28. Abra sua Bíblia. Romanos 8, verso 28. Eu vou ler uma vez e depois nós vamos ler todos juntos esse verso para nós concluirmos. Romanos 8, verso 28. Diz assim:
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam. Aí eu te pergunto, você não precisa responder para mim. Você ama a Deus? Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça. Senhor Deus amado, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Deus, faltando um pouco mais de uma hora para terminar 2025, faltando um pouco mais de uma hora para chegar o 2026. Ó Deus, eu sei que cada coração aqui tem os seus planos, ó Pai. Mas que cada um nesta noite possa lembrar do Senhor, colocar diante do altar do Senhor os planos, sejam eles pequenos, sejam eles grandes, sejam eles a curto prazo, a médio, longo prazo, mas que todos eles sejam colocados diante do Senhor. Ó Pai, que o Senhor nos oriente, ó Deus, que o Senhor use a Tua palavra, use irmãos amados para mostrar para nós a Tua vontade, para nos ajudar, para nos orientar, para caminhar conosco, ó Deus. Ó Deus, que todos os planos nossos sejam para glorificar o Teu nome, porque sabemos que assim nós também seremos felizes. Porque, ó Deus, a maior felicidade está em fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade ela é boa, a Tua vontade ela é perfeita, ela é agradável. E como lemos aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Essa igreja ama o Senhor. Ó Deus, abençoe os nossos planos de acordo com o Teu querer, se o Senhor quiser. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar o último cântico. Vamos cantar 2 cânticos, né? Vamos cantar novamente o Te Agradeço. E depois nós vamos cantar o A Ele a Glória.